noite a todos. Seguindo na nossa terceira aula sobre pneumática, com a utilização do simulador. Ok? Vamos criar um novo circuito onde vai ser apresentado mais dois novos equipamentos. Então, como já informado nas aulas anteriores, acessem FluidSim, PIN, FLSim. Vamos puxar os equipamentos da biblioteca FluidSim e visão geral. Ok? Eu vou acrescentar aqui um cilindro de simples ação. Clico duas vezes com o esquerdo no mouse, arrasta, abre um pouquinho. Vamos ampliar um pouquinho. Vou acrescentar duas válvulas direcionais. Uma eu posso colocar nessa posição, a segunda nessa. Então aqui são duas válvulas direcionais, duas posições, 3 vias. Clique duas vezes em cima de cada uma, com o esquerdo para selecionar o acionamento. Vamos continuar com o manual botão retorno por mola. Na segunda, clica duas vezes, manual botão retorno por mola. Ok? Vamos acrescentar a nossa alimentação, que representa aqui o compressor. Ok? Então, no compressor, quando ficar verde, clico com o esquerdo, conecto uma mangueira na alimentação da válvula direcional, com o botão retorno por mola. Quando ficar verde aqui, clico com o esquerdo e conecto na mangueira quando ficar verde. Lembrando, o ponto significa um acessório que representa o T, né? Que interliga aqui. Né? Então, nesse caso aqui tem um T, que é um acessório, uma mangueira, duas mangueiras, 3 mangueiras. O 3 é o escape, relembrando, do ar que é liberado para a atmosfera. Ok? O acessório novo que a gente vai ver hoje é a válvula alternadora. Né? Cliquem nela com o esquerdo, né? E posicionem aqui. Né? Ela é popularmente chamada de válvula OU. Então, o que acontece? Se o ar entra nessa posição, como está representado, essa esfera vai para a direita e retém o ar aqui na posição 1. Né? Se o ar entra aqui na posição 1, no lado esquerdo, retém o ar por meio da atmosfera. Então, ou o ar entra pelo lado esquerdo ou entra pelo direito. Qual é a grande vantagem da utilização dessa válvula? É que tu pode acionar o teu mecanismo, né, teu equipamento de pneumática, por meio de um botão em uma posição da empresa e, digamos, a 5 metros de distância, por meio de outro botão, tu poderia também acionar esse equipamento. Então, eu vou afastar um pouquinho aqui o cilindro. Eu conecto aqui, quando ficar verde, mais uma mangueira na posição 1 e aqui mais uma mangueira na posição 1. Ok? Então, a ideia é acionar esse cilindro por esse botão ou pelo segundo botão. Ok? O segundo equipamento que eu vou acrescentar é a válvula de fluxo, que tem essa aqui que é a bidirecional e tem essa segunda que é a unidirecional. Hoje a gente vai aprender sobre a bidirecional. Então, clico ela e coloco nessa posição aqui. Ok? O que a válvula de fluxo ela faz? Ela controla a velocidade. Lembrando, né, tem reguladores de pressão, assim como o Brefil, que na regulagem da pressão, tu está regulando apenas a força. A velocidade continua a mesma. Com a válvula de fluxo,
tu controla a vazão de ar, ou seja, a velocidade que o cilindro se desloca. E a força do cilindro, se tu está regulando a válvula de fluxo, continua a mesma. Com a válvula de fluxo, tu está alterando, apenas regulando a velocidade do cilindro. Aqui tem uma representação, né, de uma foto de como seria uma válvula de fluxo. Ela é bem simples, né? Tem uma entrada aqui e uma segunda aqui. Ela tem um parafuso recartilhado, que à medida que tu aperta esse parafuso com a mão, tu diminui a vazão, ou seja, diminui a velocidade. À medida que tu afrouxa esse parafuso com a mão, tu aumenta a vazão, aumenta a velocidade. Relembrando, tu não está alterando a força, apenas a velocidade. Ok? Então, aqui na saída da válvula O, conecto uma outra mangueira com a válvula de fluxo e finalizo com a válvula de fluxo na entrada do cilindro. Ok? Para a gente visualizar melhor, eu vou clicar 2 vezes em cima do cilindro de simples ação, retorno por mola, 2 vezes. E aqui tu tem regulagens, né? Então aqui tu pode demonstrar valores de velocidade do cilindro em metros por segundo e força em newton, né? Numa aula oportuna a gente vai falar sobre força, que é influenciada pela pressão e pelo diâmetro do cilindro. Então nesse caso, por enquanto, a gente vai acionar apenas o demonstrativo da velocidade. Ok? Se eu clicar 2 vezes em cima, aqui tem uma regulagem, né, da vazão em porcentagem, de 100%, que é a velocidade máxima, até 0%, que o cilindro fica parado. Então, vamos deixar em 100%, fazer um primeiro teste, ok? Relembrando, para simular, aperta aqui iniciar, o play, F9, ok, sim. À medida que eu apertar essa primeira válvula, esse primeiro botão da esquerda, com o esquerdo do mouse, aqui por meio do cursor, o ar passa, como indicado em azul escuro, e o cilindro avança. Ok? À medida que eu solto o botão esquerdo do mouse, eu desarmo o botão, a mola faz ele retornar e o ar vai para o escape. Então, eu posso acionar o cilindro por meio desse botão. Então, como eu tinha dado no exemplo da válvula OU, eu poderia acionar esse mecanismo a 5 metros, 10 metros de distância com o segundo botão. Então, nesse segundo botão, faço o mesmo princípio. Aperto com o esquerdo e ele também aciona o botão. Então, aqui está demonstrada a vantagem da válvula OU. Ele pode ser acionado por mais de um mecanismo de acionamento em distâncias, né, distintas. Ok? Fecho aqui o parar a simulação e vamos regular a válvula de fluxo. Né? Então, se eu clicar 2 vezes em cima dela, eu posso diminuir, apertando aquele parafusinho, né, a 50%, em torno de 50% da velocidade. Então, vou aqui em play, ok, e aciono e reparo, né, ali deu 0,07 metros por segundo. Né? O cilindro, tanto no avanço como no retorno, ele está mais devagar, ou seja, a válvula de fluxo reduziu apenas a velocidade, não a força. Ok? Aperto aqui o fechar. Se eu clicar 2 vezes em cima, a gente pode diminuir mais um pouco, 30% da velocidade. Os reguladores de vazão, de fluxo que regula a velocidade, é visual. Ok? Diferentemente da pressão que influencia na força. Então aqui diminuir para 30%, ok, e a velocidade baixou para 0,009 metros por segundo. Soltei o mouse no esquerdo e o cilindro vai recuando lentamente. Né? Claro que no retorno a velocidade é um pouco menor pela restrição, né,
pela dificuldade de passagem do ar no retorno por meio das válvulas. Ok? Encerro aqui a simulação em parar. Esse é o nosso segundo circuito, que a ideia aqui foi demonstrar a válvula OU, que é acionamento de um equipamento, de uma máquina, utilizando mais de um equipamento de acionamento, por distâncias, né, digamos assim, e a nossa famosa válvula de fluxo, que nesse caso ela é bidirecional, ou seja, ela, à medida que tu diminui a velocidade, ela está diminuindo tanto no retorno como no avanço no cilindro. Ok? Salvando o nosso arquivo, salvar, né? Arquivo, salvar como, área de trabalho, fluido sim pneumática, exemplos pneumática, e vou nomear esse nosso aqui circuito 2. Ok? Com isso a gente encerra aqui a nossa terceira aula, onde foi apresentado mais 2 equipamentos, a válvula OU e a válvula de fluxo, né, reguladora de velocidade dos atuadores. Tá? Obrigado pela atenção, boa noite a todos.